também, nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pune a criminalização de políticos. A pauta ainda não tem previsão para ser votada no Senado, como conta agora o repórter André Anelli. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não deu nenhuma previsão sobre quando deve ser pautada a votação da medida. Segundo ele, a tramitação não deve ser acelerada, como ocorreu na Câmara, que foi com um regime de urgência. No Senado, a proposta deve passar antes por comissões, que também não foram detalhadas. A afirmação de que o projeto de lei não deve ter prioridade foi dada após Pacheco dizer que desconhecia a proposta até ser aprovada pelos deputados. Desculpa, eu não conheço esse texto, eu não sabia sequer da existência desse projeto na Câmara, mas, obviamente, aprovado na Câmara, ao chegar ao Senado, nós vamos conhecer o texto e identificar por quais comissões ele deve passar, mas eu não conheço o texto, eu não posso opinar. A votação na Câmara dos Deputados ocorreu em menos de 2 horas. Foi esse o tempo entre a aprovação do regime de urgência e a análise e aprovação do mérito. Foram 252 votos favoráveis e 163 contrários. O projeto é de autoria da deputada federal Daniela Cunha, filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. No Senado, a medida foi mal recebida por diversos parlamentares. Uma das críticas foi do senador Eduardo Girão. O país precisa de pacificação, mas a gente precisa dar o exemplo aqui, né? A nossa casa revisora da República está próximo da sociedade e a gente só vai ficar próximo quando a gente votar coisas de interesse da sociedade, não isso que é de interesse de político. Que já tem privilégio demais, tem mordomia demais, diga-se de passagem. O projeto de lei prevê punição para as instituições financeiras que se recusarem a oferecer serviços bancários a pessoas politicamente expostas ou que sejam alvo de investigação penal, civil ou administrativa, por exemplo. Na versão original do texto, também havia a previsão de punir quem praticasse injúria, ou seja, xingasse ou agredisse verbalmente um político ou pessoa politicamente exposta. Esse trecho foi retirado do projeto após polêmica. Diogo Schelp, levantou polêmica, até mesmo risadas irônicas. Os políticos precisam desse tipo de proteção da lei contra serem acusados de crimes? Com certeza não é, Adriana? Essa lei, do começo ao fim, deveria ser recusada pelo Senado. Se for aprovada, vai ser realmente um assinte, um tapa na cara dos brasileiros e, acima de tudo, uma ameaça à liberdade de expressão. Mesmo com a retirada da expressão injúria do texto original, que era um absurdo, uma aberração por si só, o texto ainda dá brecha para censura. Ele ainda dá brecha para que críticas a políticos que são acusados, por exemplo, de maus feitos ou que são réus em processos por corrupção ou qualquer outra coisa, sejam entendidas, essas críticas sejam entendidas como uma forma de discriminação. E a pena para isso, no projeto de lei, é de 2 a 4 anos de prisão. Ou seja, os políticos estão criando uma lei para que a sociedade brasileira, cidadãos comuns, jornalistas, seja quem for, não possa mais mencionar fatos ruins, fatos negativos que eles venham a cometer. Isso é uma verdadeira aberração e tudo o que se espera é que o Senado derrube esse projeto de lei. Sem dúvida, Schelp. Agora, a questão é, o Senado vem entrando para a história nos últimos anos como uma casa que muitas vezes deixa de analisar o que a Câmara aprovou. Agora, nesse caso não se sabe, porque é um projeto que beneficia os próprios políticos, né? Será que o Senado deixa de lado mesmo? Pois é por isso, Tiago, que a pressão da sociedade brasileira sobre os senadores deve ser muito grande, porque essa oportunidade a sociedade não teve em relação à Câmara dos Deputados. Eles basicamente aprovaram esse projeto de lei na calada da noite, em regime de urgência, sem uma discussão aprofundada,
Quer dizer, nem precisaria ter, né? Quer dizer, isso nem deveria ter sido criado, mas o fato é que foi criado, foi feito o projeto de lei e foi aprovado na calada da noite, em pouquíssimo tempo, em regime de urgência, sem que a sociedade pudesse dizer o que pensa a respeito. Então, agora que o projeto chegou no Senado, para que isso não aconteça, para que os senadores não se sintam tentados a aprovar esse projeto que, obviamente, beneficiaria a eles próprios, é preciso que haja realmente uma pressão muito grande sobre os senadores para que eles entendam que os eleitores brasileiros vão se lembrar do nome daqueles que votaram a favor desse projeto. E também, só para a gente encerrar, Diogo, o Senado, quando se recusa a votar esse projeto, ele se posiciona de uma maneira correta, inclusive mandando essa mensagem para os seus eleitores, dos senadores, e também o Senado tem outras pautas importantes para tratar, não é? Pois é, né? O Brasil tem muitos outros temas mais importantes do que esse para tratar. E obviamente que o poder aí, o de não analisar o tema, de não ser colocado em votação, reside basicamente, está nas mãos principalmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, é claro que ao não colocar em votação, ele já, digamos, engaveta o assunto e deixa ele em banho-maria, até que em algum momento se crie coragem para definitivamente derrubá-lo.